Boa noite a todos. Às 18 horas, nós vamos iniciar a nossa aula, né, do curso farmacista. Vou começar aí me apresentando. Meu nome é Regiane, eu sou professora de Biologia, de Ciências, né? Sou bióloga, formada aí já há 10 anos. Fui convidada pelo Fernando para lecionar a aula de vocês. Vocês estão me ouvindo? Para que vocês consigam ouvir, gente, vocês têm que ativar o som de vocês aí do ladinho, tá? Então, se vocês puderem, por favor, responder para mim se vocês estão conseguindo ouvir. O Galaxy A20 colocou que não está conseguindo me ouvir. Mas vocês estão conseguindo me ouvir? Eu vou perguntar aqui no bate-papo se vocês estão me ouvindo. Tem bastante gente entrando. Heitor Juan. Estranho de não estar saindo o áudio. Estou perguntando para vocês se vocês estão me ouvindo. Ó, a Eliane falou, sim, estou ouvindo. Acho que alguns não estão ouvindo. Aí... pessoal, eu acho que tem alguém com o som ligado. Eu vou colocar aqui, ó. Para desativar o som de vocês. Quem tiver com o som ligado, desativa o som para mim, por favor. Se vocês... retomando aqui, então, né? Eu sou a professora Regiane, fui convidada aí pelo Fernando para lecionar as aulas de farmacista para vocês online. É um prazer estar aqui com vocês agora, né? Nós vamos dar início aí às aulas das 19 às 21, tá? Para quem, né, tiver... eu vou compartilhar a tela aqui da apostila, tá? Então, a gente vai iniciar o módulo 1. Vocês sigam pela apostila o material, vou explicando para vocês o material. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta, pode enviar sua dúvida, sua pergunta, né, no chat. Então, a gente vai deixar aí algum tempo, né, durante a aula para a gente estar fazendo esse banco de perguntas, né, de eu estar respondendo aí para vocês as dúvidas de vocês, certo? Eu acredito que todos estejam me ouvindo, né, que agora... gente, para quem não está me ouvindo, caso não esteja em algum momento me ouvindo, o aplicativo, ele tem um sonzinho aqui do lado, tá? Então, vocês coloquem do ladinho aí.
Oi? Eu não estou conseguindo te ver. Pessoal, eu estou com o vídeo e com o áudio ligado, tá? Então, para vocês conseguirem ver, vocês têm que também deixar ligado aqui esse espacinho da câmera, tá? Então, aqui, ó, eu tô iniciando o vídeo. Então, o vídeo meu tá ligado aqui, tá? E eu tô vendo, as pessoas que estão com a câmera ligada, eu estou vendo vocês, certo? Eu vou compartilhar aqui com vocês e vou pedir para que vocês fiquem mutados também, tá? Para o som da casa de vocês não interromper aqui a nossa aula, tá? Então, vamos começar. Eu vou compartilhar com vocês a apostilinha, tá? Então, baixei aqui a apostila do curso, certo? Então, aqui nós temos a introdução, né, da apostila, certo? Nosso primeiro módulo aqui, a gente vai tratar de qualidade no atendimento em farmácias e drogarias. Só vou colocar aqui, gente. Tem mais gente entrando. Aqui tem mais gente entrando. Vou estar administrando o pessoal. Vocês podem me responder, por favor? Um de vocês pode me responder se vocês estão conseguindo ver o compartilhamento de tela que eu estou fazendo? Alessandra, Tainara, sim, muito bem, obrigada.
Então, vocês estão conseguindo aí ver, né, o compartilhamento de tela. Importante aí para vocês estarem acompanhando a aula. O que a gente vai falar aí nessa introdução, certo? Tem mais gente? Aqui o Edson também respondeu, né? Sim, está tudo ok, muito bem. Então, vamos iniciar aí. Nesse primeiro módulo, gente, basicamente, nós vamos tratar e definir alguns pontos referente, né, ao estabelecimento, ao que o profissional farmacista, né, como balconista, como atendente, como ele deve iniciar aí, né, o seu trabalho dentro das farmácias, tá? Antes de iniciar, né, porque ainda tem gente entrando aqui, eu gostaria de falar para vocês que eu já trabalhei em farmácia, né, durante todo a minha adolescência praticamente. Eu comecei aí a trabalhar em farmácia. Foi assim uma formação muito importante na minha vida. Inclusive, a primeira farmácia que eu trabalhei foi com o Fernando, né? Eu trabalhei só um minutinho, gente. Tem gente. Eu gostaria de pedir para vocês, gente, um pouquinho de respeito para não riscar, né, a tela que eu estou colocando aí. A Josi levantou a mão. Josi, você quer falar alguma coisa? Josi. Galaxy A10 levantou a mão também. Gente, quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer diretamente aqui no chat, tá? Então, vou voltar e compartilhar a tela, tá? Para a gente não perder tempo. Então, o que vocês precisam aí saber, né? Um pouco aí da questão, né, de quem trabalha em farmácia. O que preza, né, dentro de uma farmácia? O que o patrão, né, e o funcionário tem que prezar dentro do estabelecimento? Então, nós temos aí a questão da qualidade, tá? A questão do atendimento, tá? Então, são coisas que precisam ter dentro do estabelecimento. E é um conjunto de ações, né, gente? Esse conjunto de ações, ele tem que haver a participação tanto do dono da farmácia, né, do diretor aí, do coordenador da farmácia, como também dos funcionários que trabalham, né, juntamente com eles, certo? Então, a gente vai falar aí de uma equipe, certo? A equipe, ela tem que estar satisfeita com o trabalho, né? E ela tem que gostar do que está fazendo para ela conseguir realizar um bom trabalho. Esses detalhes são muito importantes porque uma vez que você conquista o cliente, né, ele sempre vai voltar ao estabelecimento comercial, ou seja, ele vai preferir, né, ser atendido por você, certo? Então, tem que haver um bom atendimento, certo? Uma boa prestação de serviço. Aí aqui, né, gostaria que vocês grifassem para quem está com a apostila, né? É toda a relação entre empresa e cliente que envolve aspecto referente ao alto da prestação de serviço. Então, na verdade, gente, quando você trabalha em farmácia, você tem o atendimento. Ali é uma relação entre balconista, entre balconista, entre farmacista e paciente.
né? Então, muitas vezes ele chega na farmácia, ele quer ser ouvido, né? Ele quer ser bem atendido. Por quê? Se ele já chegou até você, é porque existe algum problema, né? Que ele está ali para comprar um medicamento, às vezes ele está doente, então ele precisa ser bem atendido, tá? Então, existe aí a qualidade do atendimento. Quando você preza por um bom atendimento, esse paciente, né, ele se torna o seu cliente, ele se torna o seu cliente fiel, né? Eu já trabalhei em farmácia, muitos clientes, eles prezavam por ser atendidos, né, escolhiam o atendimento do balconista. Por quê? Porque eles sentiam confiança naquele balconista, né, no atendimento daquele balconista. Outra função também, sempre que a gente tem que passar para eles, né, além dessa credibilidade, dessa educação, nós temos que conseguir passar para eles também, né, confiança naquilo que a gente está falando, naquilo que a gente está vendendo, certo? Então, a gente tem que saber vender o nosso produto, certo? O Galaxy A30S falou que tem uma dúvida. Se você pode falar a dúvida que você tem, por favor. Galaxy A30S tem uma dúvida. Quem tiver dúvida, gente, pode escrever ou falar, tá? Então, eu prefiro aí que escreva aqui no chat, tá? Ou levante a mãozinha para falar sobre a sua dúvida. Então, aqui o atendimento, ele deve ter credibilidade. O que é essa credibilidade? Quando a gente trabalha na farmácia, gente, nós lemos principalmente receitas. Muitas receitas que são de difícil entendimento, né? Uma letra do médico nem sempre é fácil você reconhecer o que tá sendo escrito. Então, na dúvida, nunca vender um medicamento duvidoso, que você não tenha certeza daquele medicamento, certo? Então, você tem que sempre o quê? Prezar por passar credibilidade ao seu cliente. O que é essa credibilidade? Confiança, tá? Competência. O que é uma pessoa que tem competência para trabalhar numa farmácia? Ela tem que ter os conhecimentos básicos para trabalhar numa farmácia, né? Ela tem que conhecer aí as diferenças entre os medicamentos, né? Ela tem que saber fazer a aplicação de injetáveis, né? Aferir uma pressão, tá? Ela tem que ter iniciativa. Por que ela tem que ter iniciativa? Porque ela tem que sempre querer aprender, né? Outra coisa, organização. Por que ela tem que ter organização? Dentro de uma farmácia, se não for uma coisa organizada, se ela não prezar pela organização do espaço que ela está trabalhando, ela não passa credibilidade, certo? Então, quem que vai em algum lugar que esteja totalmente bagunçado? Ninguém, né? Presteza, confiança, predisposição para ajudar e servir. Então, dentro de uma farmácia, né, ou qualquer outro estabelecimento que você for trabalhar, né, num pronto atendimento, numa farmácia de UBS, você tem que estar disposto a ajudar e a servir, né? Sempre esse é o seu papel principal. Tem que ter segurança, comunicação, né, uma boa comunicação, tanto entre os funcionários da farmácia, do local que vocês estão trabalhando, ou em relação ao cliente também. Você tem que saber se comunicar com ele. Então, perguntar para ele, sempre quando você vai ler uma receita, o que você está sentindo, o que você tem. Porque muitos disso ajuda você a ver o que está acontecendo, né? Como que você vai fazer essa leitura da receita. Cortesia e flexibilidade. Cortesia e educação, né? Porque com educação você chega em qualquer lugar. E a flexibilidade, muitas vezes você tem que ter flexibilidade de horários também, tá? Porque geralmente as farmácias, elas trabalham no final de semana, elas têm aí um horário de trabalho maior,
né, do que a empresa, do que outros comércios. Então, você tem que estar disposto, né, a trabalhar e ter uma flexibilidade aí de horários e de adaptação. Gente, as dúvidas que vocês têm, não escrevam só "tenho uma dúvida", já escrevam a dúvida, tá? Então, vocês podem escrever, ou quem quiser falar, levanta a mãozinha. O Galaxy A30S falou assim, referente à leitura de receitas, o que eu faço? Uma dica que eu dou para vocês entra nessa questão de credibilidade, tá? Você tem que passar confiança para o seu cliente, tá? E para isso, uma das coisas é você saber fazer a leitura de receitas, a leitura de medicamentos. Galaxy A30S, eu não sei o seu nome, mas se você puder colocar aqui para mim, eu agradeço. O que vai acontecer? Receita, você vai conseguir aprender a ler as receitas na prática, tá? Então, Thalia, não tem assim, uma dica para você assim, faça dessa maneira. Não, você tem que ter prática para conseguir ler as receitas. E isso é tempo, né? Não é de uma hora para outra que você vai chegar, vai começar a trabalhar e já vai conseguir fazer as suas atividades, tá? Você vai conseguir a partir do momento que você criar uma prática de leitura. Quando eu comecei, né, eu era nova também, eu tinha 18 anos, eu sempre lia pausadamente, por sílabas, certo? E na dúvida eu nunca vendi o medicamento, eu sempre perguntava, né, para os meus colegas ou mesmo por farmacêutico, por quê? Você não deve, de maneira alguma, vender um medicamento que você não tenha certeza, tá? Tem uma outra questão aqui, que fala assim, ó, referente aos medicamentos genéricos, e não genérico, eles têm alguma diferença? Tem, só que esse é um módulo que a gente vai entrar aqui nas próximas páginas, inclusive é nessa aula de hoje mesmo que eu vou explicar, tá? Eu vou explicar aí a diferença entre os medicamentos. Eu acho que a Stephanie perguntou, se não tiver autoconfiança. Isso daí você vai ter que adquirir, tá, Stephanie? A autoconfiança você adquire trabalhando, tá? Então, na prática, você adquire. Ninguém nasce sabendo de nada, tá? Nós estamos aqui para aprender. Eu já aprendi uma vez, né? Faz muito tempo que eu trabalhei em farmácia. Eu trabalhei em farmácia, acredito, uns 10 anos da minha vida, né? Consegui me formar, fazer faculdade trabalhando em farmácia, tá? Pagando com o dinheiro do que eu trabalhava em farmácia, que principalmente aqui na nossa região de Extrema, paga-se bem, né? Tanto para comissão e tudo. Então, assim, eu tenho muito orgulho de falar, né? Eu falo isso para os meus alunos, que eu consegui fazer, né? Realizar muitas das coisas da minha vida trabalhando e começando a trabalhar em farmácia. Quem levantou a mão? K40S. Você quer falar? Pode falar. Gente, vocês podem colocar aqui as perguntas de vocês, tá? Porque às vezes vocês levantam a mão, não sei se vocês querem falar ou não, tá? O Galaxy A20, ele tem uma dúvida. Tem atividade para entregar ou trabalhos para enviar? Não. Gente, eu quero que vocês foquem em prestar atenção na aula, tá? Não tem atividades. Quando essas tiver, aí vai ser avisado vocês com antecedência. Para começar a trabalhar em farmácia, tem que ter curso de computação? Gente, hoje em dia, qualquer pessoa, né, principalmente quando nós estamos, né, nessa área de tecnológica, qualquer pessoa precisa ter curso de computação, tá? A computação, né, essa questão do online, ele está muito focado, né, na nossa aprendizagem hoje. A gente viu, principalmente com a pandemia, que pessoas que não se adaptam ao uso do computador, elas têm maior dificuldade de aprendizagem, tá?
Então, elas dificilmente, assim, elas conseguem, né, arrumar um emprego hoje em dia se elas não souberem o básico da computação, certo? Gente, essa questão de relação de medicamentos genéricos e não genéricos, eu vou estar explicando nesse modo. Então, vocês prestem atenção para que vocês não me façam perguntas antes do momento que eu estiver explicando, tá? Quando eu entrar nesse módulo, aí vocês vão entender, ok? Então, aqui, o que a gente tem que prezar? A qualidade, certo? Aqui nós temos que prezar também a satisfação. O que é essa satisfação? Quando eu sou bem atendido, em qualquer lugar que eu esteja, né, eu consigo, né, passar essa satisfação para o meu cliente. Eu consigo satisfazer o meu cliente e tornar ele um cliente fiel, tá? Então, aqui, ó, satisfação significa corresponder ao que é desejado. Então, se eu vou numa farmácia, eu quero comprar um medicamento ou eu quero comprar algum produto de perfumaria, eu tenho que a obrigação minha como farmacista, como balconista, é satisfazer o meu cliente no máximo que eu puder, certo? Eu tenho que passar para ele, né, toda a qualidade do meu trabalho. E para isso eu preciso de ética, que são os valores que eu preciso para qualquer emprego, né, gente? Eu tenho que ter ética, certo? Eu tenho que fornecer para ele preço justo, certo? Por que o preço justo, gente? Muitas farmácias, a gente vê por aí, que seguem um padrão de preço. Porém, eles oferecem desconto, tá? Então, quanto maior for, né, o desconto oferecido e entrar aí dentro do preço justo, eu consigo, né, satisfazer o meu cliente. Eu nunca vou estar comprando num local onde é mais caro. Eu sempre vou comprar num local onde eu estou sendo bem atendido, eu estou recebendo, né, ficando satisfeito com o atendimento e preço. Hoje em dia, o preço ele varia bastante de um lugar para o outro, mas é de um dos fatores fundamentais, né, para estar conseguindo aí fazer o meu trabalho, certo? Conformidade dos produtos e serviços. O que é isso, gente? Eu tenho que pregar tudo o que aquele produto vai servir para o meu cliente. Ou seja, tem que haver uma compatibilidade, né, com a empresa e os órgãos técnicos. Ou seja, é importante vocês terem um produto de qualidade para oferecer um bom serviço. Satisfação nas condições de pagamento. Gente, ó, tem uma pergunta aqui, ó, essa mochila você manda para a gente, eu vou ver com o Fernando, tá? Em questão de mandar essa apostila para vocês, que eu acredito que vocês tenham. E aí, tem a pergunta da Flávia e de todos os outros que estão falando aí de mudando um foco, né, da aula, eu vou passar para vocês, gente, a plataforma para vocês acessarem a apostila. Vou ver com o Fernando também se ele consegue mandar para o e-mail de vocês, tá? E as perguntas que são sobre genérico, similar, a gente vai entrar nessa matéria. Então, a partir do momento que a gente entrar nessa matéria, eu tiro as dúvidas de vocês, tá? Bom, aí, dentro da farmácia, eu tenho que oferecer condições de pagamento também, tá? Então, o local, o estabelecimento, o comércio que oferece boas condições de pagamento, ele vai ter uma disponibilidade maior, né, para os seus clientes, certo? Hoje em dia, nós vivemos em um momento de crise,
né? Nós estamos num momento de crise, então isso vai depender de cada estabelecimento, tá? Em questão de oferecer essas condições de pagamento, na maioria das vezes, quando esse pagamento é feito com o cartão de crédito, por exemplo, existe a facilidade desse dinheiro, desse pagamento ser parcelado, tá? Então, é importante vocês terem aí o fator, né, de pagamento. Valor qualitativo. O que é esse valor qualitativo? Características de um produto percebidos pelo cliente como atributos de qualidade. Então, dentro de uma farmácia, eu não ofereço apenas o medicamento, certo? Quando o cliente ele vai até uma farmácia, muitas vezes ele se sente atraído por produtos de beleza, né? Ele se sente atraído por outros tipos de produtos que o balconista, que o farmacista, por sua vez, ele pode estar oferecendo para o seu cliente, certo? Se ele é um cliente já fiel da farmácia, um cliente já fiel do estabelecimento, ele pode estar falando assim, ó, então, hoje a senhora não vai querer nenhum produto, tem um shampoo, eu tenho um condicionador, ó, chegou aquele produto que a senhora usa de perfumaria, certo? Então, sempre existe valores além daquilo que o cliente precisa, certo? O valor qualitativo, certo? Porque as pessoas se sentem atraídas pela qualidade do produto, né? Não só do medicamento, mas de tudo aquilo que o estabelecimento pode oferecer para o seu cliente. Conveniência. Eu tenho que me adequar à necessidade do cliente. Ou seja, eu tenho que oferecer para ele conforto, portabilidade, flexibilidade, certo? Quando esse estabelecimento, quando essas pessoas que trabalham nesse estabelecimento, eles conseguem fornecer esse tipo de coisa para o seu cliente, eles vão conseguindo aí, né, criar, né, laços com o cliente. E esses laços vão se manter aí por muito tempo. Credibilidade empresarial. Sentimento de segurança e confiança que a empresa proporciona ao seu cliente, por meio de práticas honestas, do discurso coerente com a ação e dos respeitos às regras do negócio. Todo negócio, todo estabelecimento comercial, ele tem regras. Então, a partir do momento que você estabelece essas regras e que o seu chefe, né, o seu coordenador, ele manda, né, ele pede para você seguir essas regras e você consegue se inserir dentro dessas regras, fica muito mais fácil você conseguir fidelizar esses clientes, né? Você passando essa credibilidade para os seus clientes, você fideliza ele para o estabelecimento. Então, toda vez que ele precisar, ele vai falar assim, não, mas eu compro na Tainara. A Tainara é muito boa vendedora, certo? Ela lê direitinho as receitas, ela me explica como o modo de usar os medicamentos, que isso é muito importante, né? Ela me passa confiança. E isso é extremamente importante, gente. Dentro de um estabelecimento como farmácia, a principal coisa que a gente tem que, quando começar a trabalhar, é passar confiança para os nossos clientes. Porque a partir do momento que eu faço essa credibilidade, essa confiança, eu consigo fidelizar o meu cliente e ele volta a trabalhar no local, ele volta, né, a comprar novamente aí no meu estabelecimento. Essas perguntas que vocês estão mandando, gente, elas não são referentes a esse módulo que eu estou passando, tá? Então, vocês colocaram assim, como achar os medicamentos na prateleira? É separado por categorias? Posso responder aqui para vocês rapidamente, mas não é pergunta do módulo, tá? Eu digo para vocês que cada farmácia, cada estabelecimento é dividido de uma forma, certo? Então, aí vai depender do layout, da logística da farmácia. Eu conheço farmácias que separam medicamentos por ordem alfabética, outras farmácias que preferem a separação de medicamentos por função, por posologia, né? Então, assim, colocam todos os xaropes juntos, todos os anticoncepcionais juntos, todos os antibióticos numa prateleira.
Então, isso é uma coisa que vocês vão aprender na prática, né? Então, a primeira coisa, quando vocês entram a trabalhar numa farmácia, né, vocês têm coisas que você não é de regra, não é regra, né? Não se segue uma regra. Todos os locais são iguais? Não. Tem uma diferença entre a disposição dos medicamentos dentro da prateleira, certo? E isso vocês vão conseguir aí na prática. Mas, mais uma vez, né, como a gente está iniciando hoje, eu falo para vocês, é uma coisa que não é difícil, né? Se vocês se atentarem a aprender, né, inclusive vocês estão aqui para isso, vocês vão ver que na prática vai ficar muito mais fácil para vocês, tá? Vou continuar. Esse encantar, gente, ele é muito importante. Por quê? Eu preciso passar, além da credibilidade, da qualidade, né, da confiança, eu preciso encantar o meu cliente. É um dos fatores fundamentais que vai tornar ele um cliente fiel, certo? Isso vai depender da empatia de cada um, né? Isso aí vai depender da empatia, da educação, do modo com que vocês vão atender esse cliente, tá? Então, quanto melhor ele for atendido, maior vai ser as chances dele voltar, certo? Então, aqui, ó, encantar, como a própria palavra diz, significa surpreender, oferecer surpresas agradáveis, exigir percepção e imaginação para gerar novas formas de surpreender o seu cliente, pois o que surpreendeu hoje pode se tornar rotina quando muitos passam a oferecer o diferencial oferecido, ou seja, sua surpresa. Então, isso, né, é esse fator, né, de você criar um laço com o seu cliente, ele é muito importante. Por quê? A maior parte desses clientes que vocês vão receber, gente, eles estão precisando disso. Né? Eles vão na farmácia porque eles passaram por um médico, muitas vezes eles estão doentes. Então, eles precisam desse carinho, desse afeto, desse bom atendimento, né? Dessa palavra amiga que vocês vão criar, né? Vocês vão dar para ele. Oi, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Tá? Então, isso é muito importante você passar isso para ele, esse encantar, esse tornar esse cliente uma pessoa querida dentro do estabelecimento. E quanto melhor você fizer isso, melhor você vai conseguir conquistá-lo. Gente, falta menos de 1 minuto para acabar aqui a aula do Zoom, porque o Zoom ele funciona a cada 40 minutos, você tem que retomar a reunião. Então, vai cair a reunião em menos de 1 minuto, mas vocês retornem com o mesmo login e senha, tá? Vocês retornem à aula para a gente continuar, porque essa aula vai até às 9 horas, até às 21 horas, tá? Então, vocês retornem aí, por favor.